E hoje o Bitcoin surpreendeu todo mundo e disparou nessa terça-feira. É disso que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos analisar o mercado, falar o que está por trás desse movimento e comentar sobre eventos macroeconômicos importantes que apareceram hoje. Então, bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então vamos aí falar da situação do Bitcoin. Bitcoin subindo quase 3% hoje, chegando perto ali dos 30 mil dólares. E aí, Tainan, o que está acontecendo? Né? Bem, pessoal, primeiro, tá? Começar aqui pelo gráfico. O gráfico do Bitcoin não tem nada de novo aqui, tá? Na minha visão, ele tá andando de lado nessa região aí, entre 30 mil dólares e 28.800 dólares aí, desde o dia 24 de julho que a gente vê o Bitcoin nessa região, tá? Ele está sempre fazendo nos últimos dias esse movimento aqui, observem bem, ele vai ali na região dos 28.800, depois sobe ali para perto dos 30 mil dólares, depois cai de novo para a região dos 28.800, depois sobe de novo para a região dos 30 mil dólares, depois cai de novo aqui para essa região dos 28.800. Ontem ele chegou até abaixo ali dos 28.800 e agora subiu de novo, tá? Ou seja, o mercado ele tá em uma tendência indefinida, ou melhor, talvez seja mais fácil que falar que ele está numa tendência lateral, né? Ele tá andando de lado, ele não vai nem para cima nem para baixo de forma consistente, tá? Ele só anda para o lado, fica na mesma faixa de preço e graficamente, galera, é difícil, assim, eu não consigo ver nenhum padrão gráfico aqui no Bitcoin, tá? Sinceramente, olhando o gráfico de uma hora, só lateralização mesmo, só um range. Olhando o gráfico diário, ele está muito parado nos últimos dias. Ele está fazendo topos e fundos mais baixos, o que demonstra alguma fraqueza aí, né? O mercado ele não está conseguindo fazer novas máximas, mas também não tá uma coisa muito convincente assim, não é algo que dá para operar, né? Fato é, pessoal, o mercado está demonstrando fraqueza depois de que ele não conseguiu superar o topo ali da região dos 31 mil dólares nos últimos meses, tá? Ele tentou passar, mas ele tá voltando e quando volta para baixo, normalmente é um sinal de fraqueza, tá? Então o mercado de criptomoedas, no caso principalmente o Bitcoin, dá um sinal de fraqueza no gráfico, mas não dá para fazer nenhuma projeção de para onde ele vai, qual seria o alvo de preço dele, olhando só o gráfico, tá? Na minha visão, o gráfico do Bitcoin, ele tá bem confuso. E Tainan, mas o que está acontecendo então? Tem algum motivo para essa subida de hoje? Tem, tá? E hoje, inclusive, essa subida foi um pouco estranha, pessoal. Quando amanheceu, o SP500 estava caindo em torno de 1%, tá? As bolsas americanas estavam caindo forte, o DXY, o índice do dólar, subindo e o Bitcoin subindo, né? Geralmente o DXY e o Bitcoin, eles têm um comportamento inverso, né? Quando o Bitcoin sobe, o DXY cai. Quando o DXY sobe, o Bitcoin cai. Hoje foi o contrário, tá? Hoje a gente teve aí algo bem atípico, que foi o DXY subindo e o Bitcoin subindo também. E isso, galera, se deve, primeiro, à subida do DXY, tá? Queda do SP500, queda de bolsas hoje, até o petróleo chegou a cair uma parte do dia, depois devolveu. Isso tudo se deve a um dado macroeconômico que saiu hoje. Que no caso aqui, pessoal, foi o da inflação na China, tá? Essa semana a gente vai ter a inflação dos Estados Unidos, só que hoje saiu a inflação da China, o famoso CPI chinês, e veio, galera, em julho, tá? Na base anual, uma deflação. A inflação ela cresceu em 0,1% ali no mês de julho, no índice cheio, mas quando a gente olha na base anual, nos últimos 12 meses, ainda tá uma deflação na China, tá? Isso normalmente mostra que a economia está fraca. O índice de preço ao produtor da China, pessoal, ele está acumulando na base anual 4,1% de queda, tá? E nisso aí o mercado ele achou ruim, né? Porque geralmente se você tem atividade econômica da China indo mal, a Europa está entrando em recessão, os últimos dados mostraram ali a Alemanha entrando em recessão e a China nessa situação também com a economia fraca, o mundo começa a olhar e fala, olha, os Estados Unidos ainda não está em uma recessão, mas ele pode entrar, porque os dois braços fortes da economia mundial, Europa e China, estão em uma situação econômica ruim, tá? E o mercado se assustou, o mercado não gostou disso, e também esses dados mostram que a economia chinesa está fraca, então faz os investidores irem buscar segurança. Segurança no mundo significa dólar, pelo menos até hoje, e o dólar se fortalece, por isso que a gente viu o DXY subindo, tá? Isso aí assustou os mercados caíram, porém não de criptomoedas. E o motivo da subida aqui das criptomoedas é isso daqui, pessoal. Hoje a gente teve uma reviravolta, entre aspas, no mundo das criptomoedas, né? A CEO da ARK Invest, ela falou, ela previu, né, que após a aprovação
de um ETF do Bitcoin, aqueles ETFs que estão para ser aprovados, todos serão aprovados, tá? Ela falou isso em uma entrevista que ela deu na Bloomberg, pessoal, e ela afirmou aí que acredita que quando aprovar, a SEC vai estar aprovando todos os ETFs de uma vez, né? O mercado de criptomoedas, ele se animou, porém, galera, eu não consigo ver motivo para isso ser, vamos dizer assim, tão positivo, tá? Porque, primeiro, ela não trabalha na SEC, ela é CEO de uma empresa de investimentos aí que investe em ativos de risco, né? No caso a ARK Invest. Então, tem esse detalhe, tá? Não é ela que vai tomar a decisão do ETF. Então, o que ela tá falando ali é baseado na opinião pessoal dela, tá? Eu vejo isso aqui como algo que seria o equivalente a qualquer pessoa estar falando, tá? Qualquer pessoa importante aí, sei lá, mas a gente está vendo esses movimentos, né? Quando sai uma notícia dessa, geralmente isso provoca volatilidade no mercado. O mercado de criptomoedas, ultimamente, pessoal, tem duas narrativas aí que estão movimentando esse mercado e provocando essas subidas ou quedas, tá? Primeiro, tá? Eventos aí ligados a ETF. Tá? ETF do Bitcoin ali, sobre a BlackRock. Se alguém da BlackRock fala alguma coisa, ou alguém de algum desses fundos que está tentando aprovar o ETF fala alguma coisa, o Bitcoin ele pode subir, principalmente porque eles vão falar normalmente bem que o ETF vai ser aprovado. Então eles costumam causar esse movimento, tá? Já o outro fator que é muito forte também no mercado de criptomoedas atualmente é a SEC, que ela vem processando criptomoedas aí, processando corretoras, principalmente a Binance e a Coinbase, que são grandes corretoras, e quando eles falam alguma coisa ali que é negativa para o mercado, a gente vê que o mercado ele acaba indo para baixo, né? Então temos essas duas forças e hoje essa notícia apareceu, galera, ela ganhou muita relevância no mercado internacional de criptomoedas e eu acho suspeito isso pelo seguinte, pessoal, quando a gente olha aqui na análise de sentimento, a gente vê que o Bitcoin ele foi justamente nas regiões de liquidez, tá? Nos últimos dias aí, na semana passada, ele caiu. Saiu notícia lá da Binance, que provavelmente foi uma notícia ali jogada para assustar o mercado, tá? De que as pessoas ligadas à SEC, ao governo dos Estados Unidos, principalmente os tribunais que estão tomando conta do processo, estavam com receio de processar a Binance e ela sofreu mesmo com a FTX. Obviamente, o objetivo dessa notícia era assustar os investidores, as pessoas que têm dinheiro na Binance, dando a entender que a Binance pode sofrer, vai sofrer o mesmo, que a FTX sofreu uma quebra se tiver aí algum processo, tá? Obviamente, notícia que assustou o mercado, fez o Bitcoin tudo cair na semana passada. E nessa semana, depois que o mercado pegou a liquidez aí, ontem mais especificamente ali na região dos 28.700, tinha bastante liquidez na região dos 28.600 também, mas ele não chegou a pegar. Depois que ele pegou aquela liquidez, ele subiu e buscou aqui as regiões em que a gente tinha bastante liquidez acima, pessoal. A região ali dos 29.500 dólares, que eu comentei no vídeo ontem, que era onde tinha muita liquidez, a gente vê até aqui, ó, que na hora que ele chegou na região dos 29.500, ele voltou, tá? Porque ele pegou bastante liquidez ali. E além daquela região, pessoal, a região mais importante aí que a gente tem de liquidez acima, aqui no caso do Bitcoin, é essa região aqui dos 30.100 dólares, galera. Bitcoin tá bem perto, vai pegar ou vai fazer igual ele fez ontem? Infelizmente não tem como afirmar, não tem como saber, tá? Mas já tá bem perto e se o Bitcoin bater em 30.100 dólares, na minha opinião, pode ser uma boa região para abrir uma posição de venda, uma posição short, uma vez que normalmente a gente vê o mercado fazer o inverso quando ele bate em uma região de liquidez, tá? Quando ele bate em uma região que tem muita liquidez, ele tende a retornar, tende a fazer o movimento contrário. Então, se ele subiu até aqui, chegando na região dos 30.100, que é uma região que tem bastante liquidez, ele tenderia a corrigir, ele tenderia a cair, tá? Seria uma região de resistência, pois é ali que estão as ordens de liquidação das pessoas que abriram posições shorts nos últimos dias, tá? Seria o ponto onde a maioria das pessoas está exposta, a maioria das pessoas perde. Então, as grandes corretoras aí, as baleias, os market makers, eles conseguiriam pegar muito dinheiro das pessoas caso o Bitcoin, das pessoas que estão apostando na queda nos últimos dias, caso o Bitcoin batesse nessa região dos 30.100 dólares, tá? Então, essa é a situação do Bitcoin. Por isso que eu não tô olhando esse movimento de hoje falando, nossa, o Bitcoin tá fazendo um movimento super relevante desde ontem, hoje. Tá? O que eu tô vendo ele fazer aqui é simplesmente buscar a liquidação e essas notícias, na minha visão, a forma como elas são divulgadas e principalmente o momento em que elas são divulgadas, tem tudo para ser
com a finalidade de manipular o mercado, de jogar o mercado nesses pontos de liquidação, porque, como eu disse, pessoal, na semana passada ali a gente tinha bastante liquidez aqui nessa região abaixo, o mercado ele foi lá, saiu notícia da Binance e jogou o mercado para baixo, tá? Hoje, todos os mercados globais caindo e aparece uma notícia dessa daqui que faz o mercado subir, tá? De alguém que não vai decidir se o ETF vai ser aprovado ou não, falando a opinião dela na Bloomberg e o mercado sobe, tá? Então é basicamente isso aí que eu vejo. E temos que olhar também o TRDR, pessoal. Quando a gente olha aqui, a gente vê que o long short ratio caiu bastante à medida em que o open interest subiu, né? Isso aqui quer dizer que a galera entrou em short, tá? Muita gente veio entrando em short aí, pelo menos na Binance, que é a maior corretora aí em termos de volume de negociação de futures hoje no mercado. Ao mesmo tempo em que o long short ratio caía, a gente tinha aqui o aumento do open interest, tá? Mostrando que eram novas posições sendo abertas ali de short e também a queda rápida aqui da taxa de funding, tá? Mostrando que as pessoas compradas passaram a pagar menos aí para manter posições compradas. Isso mostra que o equilíbrio do mercado ele passou a ser maior em termos de pessoas vendidas, tá? Embora esses dados aqui ainda mostrem que, pelo menos na Binance Futures, nós temos mais pessoas compradas do que vendidas, tá? O que me dá ainda uma esperança de que se bater na região dos $30.100, vai ser um ponto bom aí para o mercado fazer uma correção, né? Então, é basicamente isso. Também tenho que falar aqui de algumas altcoins importantes, começando pela Ethereum, é óbvio. Ethereum hoje subindo aí cerca de 2%, pessoal. Essa subida da Ethereum, ela não muda a perspectiva dos últimos dias, tá? Como eu disse, nos últimos dias, a Ethereum rompeu para baixo ali o que parece ser uma deriva com alvo lá na região dos $1.750, então a Ethereum tá com tudo para ir naquela região nos próximos dias. Subiu hoje, mas essa subida de hoje, se a gente olhar aqui, ela só faz parte daquele cronograma típico da tendência de baixa, né? Topos e fundos mais baixos, tá? Por enquanto ela não rompeu um topo anterior, então ela segue na mesma. Temos que ver aqui também os indicadores aí de sentimento da Ethereum. E a gente consegue ver aqui, galera, que a Ethereum, ela buscou a liquidez que estava ali na região dos 1.860, tá? Depois de buscar a região ali perto dos $1.800 aí ontem, ela agora buscou essa liquidez aqui na região. E a Ethereum, galera, ela tem muita liquidez ali na região dos $1.900, tá? Ali seria um bom ponto de resistência para abrir posição short na Ethereum. E aqui embaixo, né, na região dos $1.700, poderia ser um ponto legal para comprar, tá? Mas a gente vê aqui que a Ethereum está com pouca liquidez em termos relativos, né, pessoal? Por isso que a Ethereum ela não está se movimentando tanto. Hoje o Bitcoin subiu quase 3 e a Ethereum subindo 2, tá? Então, isso mostra que o mercado das altcoins ele tá mais fraco aí em termos de volatilidade, pelo menos nos últimos dias. Tem que atualizar também aqui a análise da XRP, pessoal. XRP, como eu disse nos últimos dias, tá? Rompeu um topo duplo padrão de reversão de tendência, né? Rompido para baixo, ele indica queda. E o alvo aqui para XRP desse topo duplo rompido, galera, ele tá ali na região de aproximadamente 52 centavos de dólar, tá? Ah, Tainan, mas a XRP tá subindo hoje, né? Por que que ela tá subindo? Será que ela não vai subir mais? Galera, primeiro que a XRP ela tá sujeita a essas notícias aí ligadas ao processo. Se sai uma notícia boa, ela pode disparar, como ali no dia 13 de julho, onde ela subiu quase 90%, tá? Quase 100%. Mas se sai uma notícia ruim, como aconteceu nos últimos dias, ela pode cair mais. Então, tem essa questão, tá? A XRP está muito vulnerável a essas notícias, mas o que a gente vê aqui no gráfico é que ela não reverteu tendência, não rompeu o topo anterior e também continua ali com aquele alvo na região de 52 centavos para os próximos dias, tá? Lembrando, ela ainda está fazendo topos e fundos mais baixos aqui no gráfico diário, tá? No gráfico diário a gente consegue ver aqui, ela tá ali topo, fundo, topo de novo, tá? Então a XRP tá aí em tendência de baixa. Tem que falar também da BNB, que tá subindo um pouquinho hoje. BNB, galera, por enquanto não fez nenhum movimento relevante, segue andando de lado nos últimos dias, mas como eu disse, pessoal, se a BNB perder a região ali dos $230, ela vai estar rompendo para baixo uma bandeira de baixa, tá com alvo na região dos $166. Tem que falar aqui também da Matic. Matic segue na mesma, pessoal, subiu hoje, mas ela rompeu para baixo ali um topo duplo com alvo na região de aproximadamente 58 centavos, 60 centavos de dólar para os próximos dias ou semanas, tá? Então, assim, pessoal, altcoins, a maioria eu vejo sinais bearish, tá? No caso da Ethereum e do Bitcoin, que são as principais, eu não consigo ver padrão gráfico aqui, tá? Não consigo ver nenhum padrão gráfico muito claro.
Tem gente que pode falar que, ah, não, tem um padrão gráfico aqui e tal. Eu, particularmente, acho que o mercado tá andando muito de lado, tá? Por isso que essas ferramentas de análise de sentimento ajudam muito. E a Ethereum ainda tem aquele padrão rompido com o alvo no 1750, porém ela não tá com tanta volatilidade assim, né? Então, é isso, galera. No mais, vou atualizando vocês. Se a gente tiver mais movimentos, fiquem ligados aí no Telegram do canal. Fiquem ligados também lá na área de comunidades aqui do YouTube, que eu costumo postar atualizações lá, tá? E no mais, desejo a todos aí uma ótima terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!